Se você achar que a quantidade de volume que você faz é o que vai dar resultado, você está enganadíssimo. Você vai bater tua cara no muro. Boa noite, eu sou o Bruno Dantas, estou aqui para falar com vocês nessa live de hoje sobre as dificuldades de construir frases em inglês. Não vai ser a primeira vez que a gente vai tratar de medo, nós vamos entrar sobre medo em algumas outras vezes. Só que eu quero tratar especificamente aqui essa noite o porquê os medos aparecem. Você que quer aprender a língua, quer aprender a falar, tem dificuldade, tem um bloqueio aí. Eu acho interessante você focar bastante nessas dicas, porque elas meio que são infalíveis mesmo, elas funcionam de verdade, se praticadas. Hoje mesmo eu recebi um testemunho de uma aluna que usou a seguinte frase para mim. Ela falou: eu tive que obrigar o meu cérebro. Ela usou essa frase porque funcionou para ela, tá? Porque a obrigação parece uma coisa pesada, mas ela falou: eu tive que me obrigar, obrigar o meu cérebro a tirar as legendas do Netflix. Difícil, gente, não é fácil, mas é possível, tá? Então, a live de hoje é sobre medos e dificuldade de falar frase em inglês. É o seguinte, por que existem alguns medos que nós temos que eles são bem recorrentes, eles são bem comuns, na verdade, Eles são recorrentes porque eles vêm e vão, dependendo da situação que a gente se encontra. Eles são bem, eu diria, difíceis de lidar, de tratar, porque são medos que não têm a ver com o inglês, entendeu? Então vamos tratar primeiro essa parte. Eu falei na live passada, a próxima live vai ser polêmica. Por quê? Porque a gente precisa tratar o cerne da questão, o ponto principal. Qual que é o ponto principal? O ponto principal é o meu propósito em aprender inglês. Então, por que o medo ele surge, Vamos trabalhar da seguinte forma, vamos lá. O que é o medo? O medo nada mais é que um sistema de defesa que a gente tem, Ele é um sistema de defesa onde a gente ele é utilizado por nós para salvar a nossa vida. É engraçado isso, Salvar de quê? De algum perigo. É interessante. Então o medo, ele não é uma coisa ruim totalmente. Ele é uma coisa natural que acontece, nós temos medo, é bom que nós tenhamos medo, mas ao mesmo tempo não é bom que a gente viva com medo, entendeu? Então assim, o medo ele te salva, mas ele não é algo seguro. Ele te salva, ele te tira, por exemplo, o remédio, tá? As drogas, no sentido de droga farmacêutica. Você está passando muito mal, com muitas dores. Você toma um remédio, você melhora, beleza? Ele é necessário ali. Só que nós sabemos que ele não é algo natural. Eu vou tomar todos os dias da minha vida? Não, você vai morrer. Então, a ideia aqui é você entender o medo como algo assim, é algo que eu tenho, é natural, do ser humano, biologicamente, mas eu não preciso usar ele o tempo todo. Ele está aqui para me auxiliar, ele não está aqui para me atormentar. Pessoas às vezes ficam com fobia, Eu já ouvi falar muito, a gente já leu muito sobre isso, fobia social. As pessoas não querem conversar com pessoas. Essa pandemia muita gente teve depressão porque tem fobia social. Blá, blá, blá. Então assim, beleza. Só que nós não moramos numa ilha, as pessoas não são ilhas, que são individuais. A gente vive em comunidade. Então, tratando do medo para início de conversa é o seguinte, o medo ele tem a ver com, às vezes, o seu maior propósito. Então, vamos fazer uma ligação aqui. Às vezes você tem medo de falar em público inglês, não porque você... Vamos aprofundar a coisa. Não porque você tem medo que a pessoa não te entenda. Ou não porque você tem medo que a pessoa vá olhar para você e te julgar. Tipo assim, eu tenho medo que a pessoa olhe para mim e pense... lá, é ruim o sotaque dela, ou é ruim o sotaque dele. Eu tenho medo que a pessoa olhe pra mim, porque ela vai olhar e vai me julgar pensando, tá vendo? Estuda inglês, mas não fala. Não é isso que o medo faz. Isso pode ser vergonha, pode ser timidez. O medo, na verdade, ele é um bloqueador, ele te bloqueia no sentido psicológico mesmo. Ele te bloqueia, tipo assim, você não vai conseguir aprender, entendeu? Ele te segura, é tipo uma corrente. Ele para, te segura e fala assim, não se dedica... vou te falar o que o medo fala pra você. Tá? Vê se você concorda comigo. O medo de aprender uma segunda língua, de aprender inglês, ele fala assim pra você, não se aprofunda mais, não muda o teu celular de idioma para inglês, não assiste Netflix em inglês, não jogue jogos em inglês, não converse com ninguém em inglês,
que mais? Não leia em inglês, não ouça música em inglês, porque você não vai entender completamente. Né? Então, assim, aí ao mesmo tempo ele te dá uma falsa segurança, o medo fala pra você assim, olha, veja, você não entende completamente. Então como é que você vai saber se é tudo aquilo ali mesmo? Sabe, o medo vem em forma de dúvida. Ele vem muitas vezes em forma de dúvidas. Será? Será? Sabe, ele joga aquela coisa assim, será que você vai entender tudo mesmo? Mas e se você não entender, como é que você vai fazer para se comunicar? Então, assim, essas coisas que eu disse, esses questionamentos, essas dúvidas, elas surgem porque o medo está tão presente na sua mente, né, na sua vida, que você se deixa dominar por ele. E então aqui vamos quebrar essa parada. Vamos quebrar, arrebenta com isso, tá? Você precisa dizer para o teu medo, assim, ó, não, você não vai me dominar. Eu vou falar uma segunda língua. Você precisa afirmar isso, escrever num papel, mandar mensagem para alguém, escrever no bloco de notas, qualquer coisa, escreve na parede. Eu vou falar inglês, eu vou ser fluente em inglês em tanto tempo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O ser humano é algo muito visual. Tá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O ser humano é algo muito visual. Outro dia eu fui no açougue, aqui no mercado, e cheguei lá, e o açougueiro é amigo meu, um dos principais lá. O que na verdade é o que toma conta lá, ele é um brother meu. E aí, ele não estava lá na hora, tinha ido almoçar, umas 2 horas da tarde. E ele sempre faz ele faz uns negócios assim com a carne que é surreal. Ele pega umas peças de carne de porco, de osso, alguma coisa assim, e ele faz tipo, quase que uma arte. É incrível o que ele faz. Põe um papel alumínio assim, decora com, né, um milho, um tomatinho cereja, não sei o que. Ele faz o negócio, ele dá o nome do prato e ele fala aquilo ali, ó, esse aqui é a coxa do pernil que eu fiz assim, ele monta o negócio. Cara, você não quer nem saber o preço, você só olha e fala assim, meu Deus, que coisa linda. Nossa, deve ser muito gostoso. Às vezes o negócio nem tem um gosto maravilhoso, gente. Mas pelo olhar, você viu aquilo e falou assim, nossa, que delícia esse negócio. Deve ser muito gostoso. Mas como assim que delícia? Como assim que eu gostei de uma coisa que eu não experimentei ainda? A gente é visual, a gente visualiza primeiro, a gente consome pelo olhar primeiramente. Então, se eu vou comprar alguma coisa, eu olho e falo, como é que ficaria isso no meu pé? Aí você olha o design, olha o tênis, por exemplo, né? Como é que ficaria isso no meu pé? Você olha o design e fala, será que é bom? Será que fica legal em mim? E você vai visualizando o tênis e pensando, acho que eu vou comprar, deve ficar bom em mim. Então, assim, o ser humano ele é uma pessoa, né, nós somos bichos, digamos assim, extremamente visuais, tá? Então, isso acontece com relacionamentos também. Você olha, então essa hipocrisia de falar assim, não, eu estou namorando, ou eu gosto da menina pelo coração que ela tem. Mentira. Se conhece alguém assim, pode falar assim, o Bruno chamou de mentiroso, porque você olhou pelo visual da pessoa. Você olha pelo visual, não adianta. Gente, é uma coisa natural, tá? A gente bate o olho e vê, fala, gostei, não, me agrada, não me agrada. Ah, Bruno, mas me agrada 100%? Não, não é isso. Te agrada para se relacionar com a pessoa. Às vezes, visualmente, a pessoa pode ter um coração maravilhoso, pode falar lindamente, pode ser uma pessoa talentuosíssima. Visualmente não te agradou, não serve. Então, assim, isso é biologia, tá? Isso é biológico. A gente se atrai por aquilo que agrada aos nossos olhos, tá? Então, uma pessoa que gosta de você, ela te olha muito. Ela fica olhando para você, tipo, te admirando. Por quê? Porque agrada aos olhos, primeiro. Depois, as outras coisas vão entrando. Às vezes acontece, né? A pessoa, às vezes, que está assistindo, vai se identificar. Você olha, a menina, sei lá, olha pro cara, nossa, ele é bonito, nossa, que lindo ele. Aí vai conversar com o cara, daqui a pouco começa a conhecer, aí fala, né. Aí depois insiste mais um pouco, começa a conhecer, não dá. Ele é lindo, mas por dentro eu vi que não presta. Então, a gente é visual. Por que eu estou explicando isso? Para dar um pano de fundo para te explicar que aprender inglês é a mesma coisa. Você tem que visualizar. Bruno, mas eu não estou vendo eu falando inglês. Esse é o problema. Esse é o erro. Você tem que ver daqui. Visualizar na sua mente. O medo não vai me bloquear. Eu vou falar inglês em 3 meses. Eu consigo falar inglês em 6 semanas. Eu consigo falar inglês em 2 semanas. É só você entrar num negocinho chamado YouTube, né? O YouTube. Entra lá e procura. Fluente em 7 dias. Fluente em 10 dias. Fluente em 30 dias. Você vai achar um monte de gente. Um caminhão de pessoas. Eu estou falando sério. Um caminhão de pessoas aprendendo e ficando fluente em vários idiomas. Bruno, mas é muito difícil. Mas quem falou que era fácil? Se alguma pessoa, estou aqui representando a ICL English, tá? Se alguma pessoa falou para você um dia assim, aprender inglês é fácil, não aprenda com essa pessoa.
Fique longe dessa pessoa, não acredite nela, porque aprender inglês não é fácil. Aprender inglês deve ser prazeroso, como qualquer outra coisa. Eu quero entrar na faculdade de engenharia. É facílimo entrar, é dificílimo terminar. Eu quero fazer medicina. Nossa, show, estuda pra caramba, passa no vestibular. Mas eu quero ver terminar. 8, 10 anos. O problema, galera, é que a gente está numa geração que é muito sem paciência. A gente vive hoje num mundo muito acelerado. Veja o áudio do WhatsApp, veja os aplicativos de fast food, que você pede pelo WhatsApp, pede pelo aplicativo e entrega na tua casa. Veja pelas deliveries, né? Veja pela velocidade das coisas, tá tudo muito rápido. Pix. Então assim, deu para entender? A parada é consistência, não é volume, quantidade. Eu vou estudar dia e noite, horas em inglês, eu vou ler livros, eu vou assistir séries o dia inteiro. Não vai funcionar. Teu cérebro vai se sentir... sabe? Tipo, dá um tempo, eu não quero ver inglês mais. Depois de uma semana você vai estar enjoado de inglês. Então qual que é a técnica que a gente da Excel criou e passa para vocês? E vocês não escutam. Poucos alunos que escutam têm resultados absurdos e impressionantes. Eu tive uma aluna no passado que em 42 dias... Não, desculpa. 52 dias. Pasme. Um mês e pouquinho. 52 dias. Ela estava fluente. Do zero ficou fluente. Do zero ela ficou fluente. O que é fluente, Bruno? Saber tudo? Óbvio que não. Eu não sei tudo. Eu falo inglês há 22 anos. Eu não sei tudo. 21 anos, desculpa. Eu não sei tudo. Então, por que ela aprendeu e ficou fluente em tão pouco tempo? Porque ela aplicou as técnicas que a gente ensina. Então, qual que é a ideia? Eu falei para ela, olha, faça A, B, C, D, E, F, G. Estou dando um exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz essas 7 técnicas aqui durante o seu dia. Quando nós tivermos nossas aulas, você só vai trazer resultado. Cara, ela fazia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E segunda ela repetia de novo. Tudo ela fazia. No final do primeiro mês, ela estava formando frases com get. Tipo assim, frases com phrasal verbs. Por quê? Porque ela estava fazendo as técnicas, estava assistindo filmes, vendo coisas em inglês, e aí as palavras foram ouvindo, o vocabulário foi chegando para ela. Então ela falou assim, mas eu uso isso aqui... Aí chegava nas aulas, eram aquelas aulas assim, que era 45 minutos de aula, mas a gente passava, porque era tanta dúvida que ela tinha, que eu ia dando resposta de dúvida para ela, ela ia anotando, ia fazendo, e ela ia aplicando. Então assim, o negócio foi... Ela fez uma imersão de 50 dias. Em 50 dias ela estava conversando em inglês comigo. Eu falava, hey, how you doing, my friend? Ela, I'm very good, and you? E com um sotaque puxado ainda. Então assim, como isso é possível? Essa pessoa especial tem dom? Não, ela nem usa o inglês. Tipo assim, entre aspas, ela nem usa, tipo, ela não trabalha com o exterior, ela não viaja pra fora, ela mora aqui, na minha cidade. Então assim, consistência. Você precisa ter consistência. Você não fica 2 horas escovando o dente. Você escova 2 vezes por dia, 1 vez por dia, durante 2 minutos. Às vezes você escova mais, 3 vezes por dia, durante 2 minutos. Agora imagina você ir ao dentista e não escovar o dente, e ir ao dentista somente 2 vezes por ano. Sua boca vai estar podre. Podre. Vai chegar lá e falar assim, não dá. Então, é a consistência. Eu quero ir pra academia, Bruno, eu quero perder peso. Beleza. Aí você vai pra academia, um dia, você chega no espelho e olha... Nada. Aí vai mais uma semana, chega no espelho e olha, nada. Você pode treinar 18 horas direto na academia, você nem aguenta, né? Mas, sei lá, você pode treinar 5 horas na academia. Vai. Você fica lá 5 horas. Esteira, treino, come, esteira, vai ficar lá o dia inteiro. Você acha que você vai perder peso ali? Não vai. O nosso corpo ele é um organismo. Todas as coisas são em formato de organismo, tá? É algo organizacional, é organizado. As coisas são organizadas, gente. Tá? No universo, na Terra, tudo é organizado. Tudo tem um ciclo, beleza? Então, se você achar que a quantidade de volume que você faz é o que vai dar resultado, você está enganadíssimo. Você vai bater tua cara no muro. Então, eu já estou te avisando. Eu já passei por isso, já fiz isso. Não é essa a ideia. A ideia é você ser consistente, fazer pequenos atos diariamente. Em inglês não é fácil, mas ele se torna prazeroso. Como? Quando você gasta 10 minutos por dia estudando, 15 minutos por dia, tá? Então você tem aula 2 vezes por semana com a gente, por exemplo, onde as aulas são focadas em 45 minutos de aula, focadas em solucionar o teu problema, fazer você falar o inglês. Aí você simplesmente sai da aula e não estuda. Bruno, mas eu te tive aula. Tá, mas aula é aula. Isso tem uma frase que eu falo no Excel, aula dada é aula estudada hoje. A aula só é dada, você só tem aula. Quando você sai dela, acabou a aula. Online, presencial, o que seja, você sai dela e você estuda o que você viu.
Porque quando você está tendo aula, você é aluno. Quando você não está tendo aula, você deveria, né? Deve ser estudante. Você precisa ser estudante daquilo que você teve aula. São duas coisas diferentes, aluno e estudante. São duas questões diferentes. Você precisa entender isso de uma vez por todas para aprender inglês. Então entenda, põe na sua cabeça. Quando você sai da aula, você precisa falar, preciso estudar agora. Aí amanhã eu não tenho aula, então vou estudar um pouquinho mais. Entende? Bruno, mas estudar é chato. Aí que tá o lance. É aí que a mágica acontece. Porque com a gente estudar fica prazeroso. Óbvio, se você seguir o que a gente fala e literalmente comprar a ideia e falar assim, beleza, vou testar. Nem que seja assim, ó, nem que seja pelo benefício da dúvida. Vou testar isso, vou testar. E aí é engraçado porque você começa, aí chega no segundo ponto, né? Que é, como é que eu monto essas frases então? Como é que eu fico fluente em pouco tempo, mesmo com esse medo, e monto essas frases? É engraçado, porque o medo não vai embora. Não é uma mágica que a gente faz e pim, é Harry Potter, né? Pum, e some o medo. Não, quem dera. Queria muito que fosse assim, né? Mas o medo, ele fica, você domestica, você doma, né? O medo. Você fala assim, ó, cala a boca, cala a boquinha, fica quietinho aí. Cala a boca porque aqui não, entende? Você começa a ter autoridade quando você começa a reconhecer em si mesmo ou em si mesma que você está aprendendo alguma coisa. Que você está aprendendo coisas consistentes, porque você está tendo uma consistência no aprendizado. O medo vai embora quando você domestica através da disciplina. O medo de falar inglês vai embora quando você começa a domesticá-lo através da disciplina de ensinar a si mesmo. Como ensinar a si mesmo, Bruno? Eu não sou autodidata. Todo mundo é autodidata. Todo mundo é autodidata. Porque depois que meu filho, por exemplo, ele tem 11 meses, ele faz um ano em dezembro. Depois que ele começar a dar os primeiros passos, eu não vou ficar dando a mão para ele mais. Ele vai dar os passos dele, do jeito dele, para onde ele quer. Eu tô ali, mas não vou ficar segurando. Pô, até quando? Aí o moleque tá com 15 anos de idade, eu tô lá na cintura dele assim, não vai filho, aqui ó, por aqui. Não existe. Então, todo mundo é autodidata, todo mundo se ensina. Nem todo mundo pega o copo da mesma forma, nem todo mundo escreve do mesmo jeito, todo mundo acaba achando um jeito de aprender. Então, o inglês é a mesma coisa. Como eu venço o medo de falar inglês? Domesticando ele e falando para ele assim, ó, as minhas práticas semanais, diárias, constantes, irão domesticar este medo. Quando você for falar com um americano, quando você for falar comigo, quando você for falar inglês, qualquer pessoa que é fluente em inglês, que fala inglês, que entende inglês, quando você for fazer isso, o medo vai estar lá, só que ó, calado. Ele vai estar domesticado. Você acha que eu não tenho medo de falar inglês com pessoas? Claro que eu tenho. Dá uma travada, mas eu já domestiquei. E pela minha prática de exercícios, de disciplina, de técnicas, há muito tempo, há muitos anos falando, é meio que automático, é meio que natural. Eu tenho até interesse, tipo assim, can you teach me something that I don't know, please? Like some word that you know, like there's from your province or your country that I don't know. O que eu acabei de falar, né? Você consegue me ensinar, quando eu tô falando com uma pessoa diferente, estrangeira diferente, você consegue me ensinar alguma coisa na tua língua aí, na tua cidade, no teu convívio aí, que seja algo novo que eu não saiba? Veja, vira uma prática, estudar vira uma prática quando você tem prazer em aprender. Sabe por quê? Porque quem não aprende ainda é dependente. Eu já falei isso 200 vezes essa frase. Quem aprende não depende. Você quer ser independente? Quer ser fluente? Porque ser fluente é isso, tá? Você ser fluente numa língua é você ser independente nela. Ou você precisa de alguém que fique o tempo todo pra você falar assim, viu? Não é assim que fala não, é assim em português, tá? Se você fala português e você é brasileiro, você não precisa de ninguém ficar te ensinando toda hora alguma coisa. Você aprende. Como? Ouvindo, lendo, conversando, assistindo. Não é verdade? Por que inglês é diferente? Não entendo. Entende que tá aqui, ó, colocaram essa droga aí. Então eu tô aqui pra tirar. Te ajudar a tirar, na verdade, não posso tirar pra você. Quem dera, né? Abre com o zíper, tira, fecha. Então assim, eu consigo montar frases com mais consistência nas palavras, né? Com mais propriedade nas palavras. Se eu dominar o medo? Sim. Então, hoje mesmo, vou dar um exemplo, tá? Eu estava dando aula para uma turma de Advanced, que é uma turma de avançado, eles já estão caminhando para ser professores, né? Estão no início, mas estão caminhando para ser professores. E eles tinham que me dar uma aula. Vários erros deles. Vários erros.
Mas eu percebi que alguns, olha que interessante, pensa num cachorro bem louco. Você leva ele no adestrador, o adestrador faz o quê? Adestra, beleza? Pensa num cachorro bem louco, assim. Aí o adestrador vai lá e adestra ele. Agora você faz assim, ó, sit, né? Aí o cachorro senta, aí, né? Sei lá, lay down, né? Deita, aí o cachorro deita, né? Roll, o cachorro rola. Aí você fala, come on, ele vem. O cachorro tá bem louco, o adestrador adestrou. Não vou falar, né? Mas teve alguns alunos que mantiveram a calma na hora de falar, apresentar a parte deles da aula que eles estavam me dando. Eles mantiveram a calma na hora de falar. Aí eu achei impressionante, porque eu tava olhando pra cara dele e pensando assim, será que vai errar? O que ele vai errar? Esperando, né? Já pra anotar na minha cabeça, porque tá tudo anotado no meu cérebro aí. Os que mantiveram a calma eu notei, eu falei, eles domaram o medo. Eles adestraram e falaram, cala a boca, que agora é a minha hora aqui de falar. E aí, para isso, eles nem sabem disso, se estiverem me assistindo vão saber agora. Eles nem sabem, mas naturalmente o corpo deles falou assim, ó, para falar inglês com o Bruno, que é teu professor, teu mentor, você precisa fazer o teu melhor. E para fazer o teu melhor, você vai manter a tua calma agora. E aí parece que eles internamente falaram assim, medo, cala a boca, cala a boquinha, quietinho, agora eu vou arrebentar. E arrebentaram, assim, não erraram nada. Nem pronúncia, nem no speaking, nem na fonética, nada. Nem gramaticalmente, nem de vocabulário, nada. Não erraram nada. Eu compreendi 101% de tudo que eles falaram. De 100 eu entendi 101. Entende? Por quê? Porque eles dominaram o medo. Eles adestraram e falaram, quietinho agora, porque agora é minha hora aqui. Entende? É diferente. É diferente quando você fala assim, ai não. Porra, peraí, você tá perdendo seu tempo então aprendendo inglês? E não quer falar? Não tô entendendo. Você vai usar o inglês pra quê? Meu Deus, você vai usar o inglês pra quê, cara? Você vai ser mais um aluno. Aí depois reclama, né? Que a escola de inglês não ensinou direito, tem um método estranho. Será? Eu fico me perguntando, as pessoas que saem de outras grandes... Nós somos uma escola minúscula, mas pensa nas escolas gigantescas que tem pelo Brasil. Será que essas pessoas que entram e saem falando mal, será que elas fizeram realmente? Tudo bem, tem algumas que a técnica realmente não ajuda, né? O método é péssimo. Mas mesmo assim, cara, quem quer... Eu aprendi o seguinte na minha vida, ó. Quem quer dá um jeito e quem não quer dá desculpa. Quem quer dá um jeito e quem não quer dá desculpa. Então pare de se dar desculpa porque estou com medo de falar, tenho vergonha de falar. Tá, e vai falar quando então? Você acha que a vergonha simplesmente vai chegar um dia, vai fazer as malinhas, colocar a roupinha dela e falar assim, tchau, tô indo embora, beijo, vou ficar morrendo de saudade de você. Oh, mas tô indo embora. Não, a vergonha não vai fazer isso. O medo muito menos, ele vai estar aí todo dia na sua cabeça falando assim, ó, viu? Não fala inglês, não fala. Todo o tempo que você está investindo, todo o dinheiro que você está investindo, toda a energia que você está investindo, vai ser jogado no lixo, porque você não vai falar. Ele vai estar todo dia fazendo isso. Você precisa domá-lo, aprender a domá-lo. E essa autoridade está em você agora. Eu estou falando para você, que está entendendo o que eu estou falando para você. Essa autoridade está aí dentro, está em você. Você só precisa apegar isso e acreditar. Lembra da visualização? Visualiza. Visualiza que você consegue. Visualiza você falando. Visualiza você trocando uma ideia, traduzindo tudo em inglês, entendendo tudo. Visualiza. É aqui, ó. Constância, consistência, continuidade. Esse é o segredo. Não é a quantidade. Não é a potência. Vou estudar tudo que eu puder em inglês, aprender inglês em 7 dias. Irmão, se você não tem um propósito, já nem começa. Eu te garanto. Eu tenho um artigo científico, eu te mostro o artigo, eu imprimo e te dou o artigo científico para te provar. Para não falar assim, vou esfregar na sua cara, que é feio, né? Mas é para te provar e mostrar para vocês assim, galera, existem métodos e esses métodos foram os métodos que eu aprendi para aplicar na Excel, né? Aqui no nosso curso, na nossa escola de inglês. Eu trouxe esses métodos, estudei, apliquei, testei, funcionou, ensinei, treinei, a galera tá usando. E aí, assim, é muito interessante. Quando você pede, que a moto passou, eu lembrei de um exemplo. Quando você pede no delivery e o cara entrega, você paga ou não? Você tem que pagar, senão você não come, correto? Ou você vai roubar? Né? Não sei, mas pra mim, se eu pedir um delivery, eu tenho que fazer um Pix ou pagar, né, no cartão de crédito, no cartão de débito, alguma coisa tem que fazer. Eu tenho que pagar no dinheiro, eu tenho que pagar o cara, né, o motoqueiro quando chega lá. Ou antes, né, faz o Pix e o motoqueiro só entrega. Você tem que pagar. Tá, eu tenho que pagar, Bruno. Sim, com certeza. Tá, e aí? E aí? Você consome, né? Beleza. Lindo. Agora, você acha mesmo que a gente vai estudar
mó tempão. Pegar uma técnica, aperfeiçoá-la para nossa realidade, que é difícil pra caramba, porque você tem que trazer essa técnica para uma cultura, trazer ela para dentro de uma cultura. É quase que pegar um elefante, velho, e colocar dentro de um copo, assim, ó. Difícil pra caramba, tá? Aí você pega isso, traz pra galera, e os caras ainda debocham dessa cara, velho. Debocha, porque o que rola? Você traz a técnica, eu trago, né, a técnica para vocês aqui. Trago na nossa escola de inglês, nossas aulas online, nossas turmas online. A gente traz para os alunos particulares. A pessoa não aplica. É a mesma coisa de você levar o delivery, levar o alimento que a pessoa pediu. Eu não quero aprender a falar inglês. Tá bom, aqui ó. Aí a pessoa não paga. Aí a pessoa, no caso, não pagou o delivery, você está ensinando a técnica, entrega a técnica, ela não quer aprender. Ela está dizendo, não. Como assim? No caso de vocês que estão aprendendo inglês, vocês não querem pagar o preço. Que preço que é? De se dedicar a estudar, de ter constância, consistência, lentamente todos os dias. Se isso acontecer, em 6 semanas você está falando inglês. Faça o teste se estiver duvidando de mim. Existem artigos científicos neurológicos, da neuropsiquiatria, neurociência. Nossa, tem tanta coisa que fala. Cara, em muito pouco tempo, uma pessoa que não sabe nada, em menos de 6 meses, ela fica fluente na língua. Assim, falando, lendo, escrevendo, tudo, compreendendo, mas tem uma coisinha ali que faz dela isso. Simples, constância. Ela não é um aluno que aparece na aula 2 vezes por semana, quando aparece. Mas lá no início do ano falou assim, não, eu quero aprender a falar. Quer nada, não quer nada, não quer. Porque até o aluno, ó, eu tive exemplos de alunos que faltavam muito, velho. Por quê? Por conta da realidade da vida, e eu entendo super a realidade das pessoas. Nossa, eu sou um cara que eu entendo muito a realidade das pessoas e sou realmente empático nesse sentido de, poxa, eu entendo, pô, tua realidade é difícil, né? Você trabalha pra caramba, pô, tem família, tem filho, tem o caramba, tá. Eu tive um exemplo de um aluno que ele tinha uma vida, assim, mega corrida. Às vezes, antes de eu ter o Miguel, ele tinha, né? Hoje a minha vida é corrida por causa dele, mas na época, uns 2, 3 anos atrás, eu dava aula pra ele tinha uma vida assim, meu Deus, ele tinha 2 filhos, 2 filhas, mó correria, mó correria. Cara, o cara estudava todo dia o inglês. Sabe em quanto tempo ele viajou pra fora com aula particular comigo? 2 meses e meio ele viajou pra fora do país. Pela empresa dele, porque era uma vaga que ele queria pegar essa vaga pra ele. Deixa eu explicar o contexto. Ele queria pegar a vaga, só que ele precisava estar fluente, entendeu? Então foi tipo assim, ó, setembro, outubro. Em novembro, ele se aplicou pra vaga, passou e foi pra fora do país. Entendeu? Então assim, pô, Bruno, mas o cara tinha um propósito e objetivo. É óbvio que ele tinha. Se você não tiver um propósito e objetivo, você nunca vai aprender nada. Nada. Ou eu tô falando alguma loucura. Você passa anos, né, no seu ensino fundamental, ensino médio, se forma na escola. 0 propósito. Sai de lá, faz o quê? Nada, vai trabalhar. Mas você aprendeu a trabalhar na escola? Não, você aprendeu a estudar. Não aprendi. Só passei lá porque eu sou obrigado a estudar. Sou obrigado a estar lá. Estudar não. Estudar é fora. Sou obrigado a ser aluno. Eu sou obrigado, porque é lei. Entende? Agora, você imagina se as pessoas não fossem obrigadas. Se as pessoas não fossem obrigadas. Imagina se as pessoas não fossem obrigadas a ir à escola. Tipo assim, obrigadas. Bruno, seria um caos. Será? Será? Eu conheço culturas que as crianças não são obrigadas e é bem diferente o negócio. Não está muito longe não, os Estados Unidos é assim em alguns lugares, em alguns estados. Não existe obrigatoriedade. O parlamento não obriga. Porque lá é parlamento, é primeiro-ministro e tal, não é igual aqui que tem governador, senador, caramba, presidente. Lá tem os ministérios, né? Então tem cidade que tem a escola, mas se os pais não quiserem colocar, tá tudo bem. Os pais ensinam em casa a criança. E vou te falar, às vezes aprende até mais. Não estou desmerecendo o professor não, mas é diferente o negócio. Então assim, existe uma cultura, sacou? Aí eu pego uma cultura, igual eu falei, a mesma coisa que colocar um elefante dentro de um copinho, velho, de 100 ml. Difícil pra burro. Mas e aí? Então assim, vocês que querem aprender a falar inglês de verdade, precisam acordar pra vida. Porque essa história de medo, a gente vai ter várias lives sobre isso. Essa história de medo é uma desculpa que você dá pra você mesmo a não ter disciplina, a não ter autoridade, a não querer ir atrás, a não querer falar. Então, chega, reflete sobre isso essa noite. Como eu vou formular as frases que eu quero? Dominando o medo que você tem. Tá, então eu não vou acabar com ele. Não, ninguém vai. Você vai ter o medo aí dentro, caladinho, dominado por você, adestrado. Calado. Agora eu vou aprender. Eu quero aprender essa frase. Pega aquela frase e moe ela. Corre atrás, língua,
aplicativo de tradução, me manda mensagem no direct aqui. Cara, quem quer dar um jeito, entendeu? Por quê? Porque a ideia é formar vocês, e eu falo isso para todo mundo que entra no ICEL, autônomo na língua. O que é autônomo na língua? É quem aprende, porque quando aprende não depende. Ser autônomo é não depender, entendeu? Então, quem aprende não depende. A ideia é fazer de vocês pessoas que aprendem a tal ponto que vocês não dependam de mais nada. Deu para entender? A consistência leva vocês ao sucesso. Não é o volume, não é a quantidade, não é pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de exercício, horas e horas e horas e horas e horas de vídeo, de filme no mesmo dia, na mesma semana. Não. São poucas frações durante o dia. Poucas frações durante o dia. Pedacinhos. Quando você vê em 50 dias, 60 dias, fazendo todos os dias corretinho, poxa, põe um alvo pro ano que vem, cara. Põe um alvo pro ano que vem. As aulas na ICEL, as matrículas já estão abertas aqui, né? Mas as aulas começam na escola mesmo em fevereiro. Poxa, põe um alvo. Fala, cara, ó, fevereiro, março. Até o final de março eu tô fluente. Pronto. Põe um alvo, visualiza. Põe um alvo e visualiza. Eu tenho certeza que você vai falar assim, nossa, se eu tivesse feito isso antes, como eu queria ter feito isso antes, como eu queria ter escutado o Bruno antes, como eu queria ter aplicado essas técnicas antes, né? Corre atrás. Eu acho que as pessoas, elas têm medo, na verdade, nem é de falar. As pessoas têm medo de ser. Ser o quê? Ser relevante. Ser uma pessoa que pega e faz. Ser uma pessoa que se destaca. Tem medo, porque tem medo, às vezes, de julgamento. Às vezes da pessoa falando, não, o cara tá se achando. Mano, você não vai aprender inglês pelos outros, você vai aprender inglês pra você. Então deixa o cara falar. Você não vai aprender inglês porque você tá a fim de agradar alguém. É porque você precisa dele. Porque você acha interessante ter o inglês na sua mente para você falar, para você se comunicar. Afinal de contas, é a língua que dominou o mundo e sempre vai dominar. Ah, mas o mandarim vai passar. Nunca. Nunca. Isso é fake news. Vai pesquisar direitinho em fontes seguras, né? Inclusive na China, muitas pessoas falam mais inglês do que o próprio chinês, porque o chinês tem mais de 80 tipos de dialeto, blá blá blá. Vai estudar um pouquinho na internet. Assim, fontes confiáveis, você vai ver que é real o que eu estou falando. Não é, né, não estou tirando do sovaco isso aqui. É real. Então, fique aqui, mas follow us, né? Segue a gente no Instagram. Toda terça e quinta, ano que vem vai ser mais lives, tá? Mas toda terça e quinta agora, às 9h05 eu estou fazendo live, tá? E essas lives, elas vão estar no nosso canal. Terão vários videozinhos para vocês também. Se inscreve aqui no canal, segue a gente. Manda essa live para quem você conhece, que precisa ouvir isso que eu falei, tá? E por favor, aprenda. Pega essa live, assista várias vezes. Ó, quanto tempo tá dando aqui? Ó, 40 minutos de live. Não é muito tempo. Assiste a live de novo. Pausa, escreve o que eu falei. Aplica, manda mensagem. Brunão, preciso de ajuda nisso aqui, eu quero falar inglês, quero aprender com vocês. Porque a gente está aqui para servir vocês, compartilhar, doar o nosso conhecimento de ser fluente na língua e passar para vocês de uma forma muito leve e prazerosa. É fácil? Não, não é fácil. De novo, não é fácil, não é fácil. Tá, não é fácil. Se fosse fácil, chamava de fácil, não difícil. É difícil, é difícil. Então, se você é o tipo de pessoa que olha o problema e fala assim, é difícil, bate no peito e fala, eu vou fazer, show. Agora, se você olha o problema e fala assim, tá difícil, né? Vou não, tô fora. Tudo bem, sai fora. Tipo, não aprenda mesmo. Porque você vai aprender, se você vai aprender dessa forma, vai aprender da pior forma possível. Então, ou você vai e vai com tudo, ou você não vai, porque você vai estar gastando tempo, dinheiro e energia em algo que não te dá, não é o que você quer. Então, entenda, a consistência leva você ao sucesso. Não é a potência, não é a quantidade, não é o volume de emoção que você tem. Não, isso é pura ilusão. É a consistência, continuidade. Todo dia um pouquinho, você vai ver o resultado. Depois de um tempinho, cara, é impressionante. Depois de 15 dias fazendo todo dia, o teu próprio corpo te denuncia. O cérebro te denuncia. Ele fala pra você assim, caraca, ó, essa palavra. Aí você, ué, tô entendendo. Hã? Como assim? Eu entendi essa frase. Como você entendi essa frase? Você começa a se questionar. Você não entende, você tá bilíngue. Em 15 dias. Imagina em 60. Imagina em 6 semanas. Imagina em 4 semanas. 1 mês. Você fala, nossa, eu tô... Aí você começa a ter prazer. Por quê? Porque você começa a ver em você mesmo que você está dominando algo. E é isso que a gente quer, na verdade, no fundo. Dominar alguma coisa. Vem comigo. Vem comigo que tem muito mais dicas pra vocês. Conteúdo puro aqui, ó. Conhecimento total na área. Toda terça e quinta, 9h05. Memorize, ó, 9h05. Até rima, 9h05, 9h05, 9h05. Pra você memorizar, beleza?
Espero que vocês tenham gostado dessa live. Um beijo no coração de vocês. Good night. God bless you guys. See you later. E manda essa live pra todo mundo. Bye bye. Thank you. Bye bye.